Olá, opa, estamos de volta. Bom filho sempre volta a casa e eu voltei agora para ficar. Muito bem, hoje vamos falar sobre séries de Fourier. Vamos detalhar, vamos explicar como funciona, definir série de Fourier, encontrar os coeficientes para calcular uma série de Fourier e resolver um exemplozinho simples. E vamos lá. Beleza. Antes de tudo, definindo série de Fourier. O que é série de Fourier? Série de Fourier são todas as séries nas quais nós usamos com o intuito de estudar, de aproximar todas as funções que são combinações lineares de outras funções, porém funções periódicas. Então, série de Fourier nada mais nada menos do que você estudar, fazer uma aproximação de uma função, mas tal função tem que ser combinação linear de certas funções periódicas aí. Só que no nosso caso nós utilizaremos as funções periódicas aí, mas todas no período de 2π. Beleza? Definição de série de Fourier. É basicamente isso aí que está escrito, ó. A0 sobre 2, no caso a função f de x será aproximada por esta série, será a0 sobre 2, mais o somatório de n igual a 1 até infinito. Você vê que tem um n aqui a1, a n, bn. E é o somatório disso tudo aí. Está infinito. Perfeito. Agora, você pode observar que temos este A0, temos este AN, temos este BN aqui, que o seno e cosseno, beleza, que são conhecidos. Mas esse A0, AN, BN, eles são coeficientes. Esses coeficientes nós vamos utilizar porque são específicos, não são iguais. Porém, eles têm uma fórmula que varia para cada tipo de função que nós estamos aproximando e estamos estudando. Beleza. Aí aqui, ó. Portanto, para a série de Fourier ser válida, devemos encontrar os valores A0, AN e BN, correspondentes a qualquer função que seja combinação linear de funções com o período 2π. Perfeito. É basicamente aquilo que eu falei. Aí, beleza. Para nós encontrarmos primeiramente aqui o A0, vamos fazer que f de x, aí coloquei aqui, repeti, falei que a f seria igual a isso. Integrando este intervalo de menos π até π, que completa esse período aí igual a 2π, né? Intervalo aí de menos π até π de f de x. Beleza. Eu coloquei menos π até π, no caso dos dois lados da equação aqui, desse lado aqui e do outro lado. Foi o que eu fiz. Aí beleza. Essa regra aqui do somatório, tem uma regra que no caso não convém a nós estudarmos, que é uma técnica mais avançada, mas acredite que neste caso aqui nós podemos passar a integral para dentro deste somatório aí. Aí beleza, passamos para dentro do somatório, é basicamente isso. Beleza, por que está dando zero aqui? Neste caso aqui é a integral de menos π até π, beleza. Aqui neste caso vai dar zero, por quê? Quando nós integramos este cosseno aqui, ele vai virar seno. E seno de menos π e seno de π, querendo ou não, vai ser zero, porque seno de π e seno de menos π é zero. Então, como é a multiplicação de AN vezes seno de alguma coisa, né, após a integração, aí daria zero. Então, zeraria aqui. Aqui é outro caso. É uma função ímpar com intervalo simétrico aqui. Então, por ser a função ímpar e o intervalo ser simétrico, na hora da integração iria zerar de qualquer forma. Então, zera também. Aí vai sobrar o quê? Que a integral de menos π até π de f de x dx é igual a 1 meio. Aí, no caso, já resolvendo essa integração aqui, passando o meio para o lado de fora, né? Aí, no caso, a gente integrando isso aqui daria 2π, porque seria π menos π. Aí, esse menos com menos π aí daria π. Aí, somando aí 2π, vezes o A0. Aí, beleza. Podemos, então, chegar à conclusão, isolando este A0 aqui, que A0 é igual a 1 sobre π, porque tá A0 vezes π, e π vai passar para baixo, né? Então, 1 sobre π vezes essa integral aqui. Portanto, o coeficiente A0 é basicamente este resultado aí, que é isso. Beleza. Agora, para nós encontrarmos o valor AN, basta multiplicarmos de ambos os lados por cosseno de mx e depois colocar aquela integral simétrica, né, de menos π até π. Beleza. Foi exatamente o que fizemos aí, ó. Aqui. Ó, a integral dos dois lados, só que multiplicando o cosseno, né? Beleza. É igual a isso aqui, ó. A menos π até π de A0 vezes cosseno de mx. Aí aquele caso da integral novamente. Aqui está um pouco claro, mas dá para acompanhar o que está escrito aqui. Aí a integral de AN vezes cosseno de nx, como já está inclusive na fórmula aqui, vezes cosseno de mx, que é o cosseno novo. E aqui é a mesma coisa aqui. Beleza. Este termo aqui vai para zero porque é o mesmo critério do passado ali.
no caso do AN do passado. Como assim? Porque quando nós integramos isso aqui, vai dar seno de mx, e seno, no caso de qualquer coisa, vezes, porém neste intervalo aqui de π menos π, então, querendo ou não, vai anular da mesma forma. Então, zero aqui. Aqui não. O AN ele continua, porém teremos esta relação aqui de cosseno de nx e cosseno de mx, que nós vamos analisar o caso à parte depois. Agora, neste caso aqui, uma função ímpar vezes uma função par vai se tornar a função ímpar. Então, em uma função ímpar no intervalo simétrico, né, é zero. Beleza, passamos aqui. Agora vamos analisar o caso à parte aqui do AN. O AN vezes cosseno de nx vezes cosseno de mx. Esta integral aqui dará zero se m for diferente de n. E dará π se m for igual a n. Como que nós podemos provar isso? Eu não vou provar porque o vídeo vai ficar longo, mas basicamente nós utilizarmos ali aquela identidade trigonométrica, né, de cosseno de a mais b, entendeu? Poderíamos colocar aqui. Nesse ramo aí, nós vamos provar. Mas acreditem, dá zero se m for diferente de n e dá π se m for igual a n. Uma observação que devemos aí adotar. Aí beleza, temos essa informação igual a f de x, como sobrou, porque aqui deu zero aqui também. Então isso aqui igual a f de x. Perfeito. Então, por que a m? Já que nós vamos considerar, no caso, m igual a n, porque se considerar zero, isso aqui vai anular, então f de x seria a função nula. Não teria graça, não teria por que estudar esse caso e o coeficiente seria isso. Então vamos considerar m igual a n. Então, para diferenciar, assim, nesta fórmula vai ser a n, mas vamos usar a m aqui só para forma mais didática, assim, para compreender que veio no caso através desse cosseno de mx, mas a n e a m é análogo, é a mesma coisa. Então a m vezes π, no caso aqui integral de f de x, cosseno de mx está em função de m, então vamos usar o m. Aí, isolando o a, aquele mesmo esquema, 1 sobre π de integral de menos π até π de f de x vezes cosseno de mx dx. Perfeito, encontramos o an, que é o mesmo a n. Agora vamos calcular o bn. O bn é a mesma coisa, no caso, o procedimento análogo do an, porém, em vez de multiplicar cosseno de mx, vamos usar seno de mx. Beleza. Coloca seno de mx e estabeleça a integral também, de ambos os lados. E aí, beleza. Aqui, ó, nesse lado aqui vai ser menos, integral de menos π até π de f de x, seno de mx dx. Aqui, a zero vezes seno de x, uma função ímpar, no caso, intervalo simétrico, zero. Beleza. Daqui é aquele mesmo critério da integral de menos π até π de an cosseno de nx vezes seno de mx. Seno de mx é a função ímpar, aqui cosseno de nx é a função par. Produto de uma função ímpar vezes uma função par continua sendo a função ímpar. Então, corta aqui dá zero também. Mas, integral de menos π até π de bn seno de nx vezes seno de mx dx. Tá meio embolado aqui, mas é porque é um pouco grande no caderno, fica meio complicado. E aí, beleza. Vamos fazer aquela mesma análise que nós fizemos ali pro AN. Vamos fazer aqui pro BN, é o mesmo procedimento, é análogo. Então, podemos chegar na conclusão que BM vezes π é igual a integral de menos π até π de f de x seno de mx. Então, isolando BM, temos que BM é igual a BN, a mesma coisa, tudo análogo, é igual a 1 sobre π, vezes integral de menos π até π de f de x seno de mx dx. Portanto, temos os coeficientes já, o A0, a N e o Bn, da série de Fourier. Agora, quando nós tivermos uma função que nós queremos aproximá-la, no caso, encontrarmos a série, no caso da função, então nós vamos jogar nessa fórmula simplesmente para descobrir os valores destes coeficientes aqui. Beleza. Os coeficientes, no caso, A0, Bn e a N. Então tá, exercício. Muito simples até então a teoria, mas agora aqui o exercício. F de x é igual a x ao quadrado vezes seno de 2x. Com x, no caso, no intervalo de menos π até π. Beleza, estabelecemos aí que o período é 2π, podemos ver, tá batendo. E tá ok, podemos ver que se varia de menos π até π, então nossa integral seria basicamente isso. Agora, basta jogarmos nesta fórmula aqui, ó. Cadê? Nesta fórmula aqui. Então, descobrimos os coeficientes. Coeficiente A0, joguei na fórmula da zero, 1 sobre π vezes integral de menos π até π de x ao quadrado vezes seno de 2x dx. Por que vai dar zero? Deu zero aqui. Porque seno de 2π é uma função ímpar e x ao quadrado é a função par. A função, por que x ao quadrado é a função par? Coloca, no caso, x valendo menos 1 e x valendo 1.
você vê que vai ser a mesma f, então é uma função par. Então, beleza. Função par vezes a função ímpar dá uma função ímpar que, pá, corta e dá zero. Então, a zero é igual a zero. A n é igual a 1 sobre π, joguei na fórmula novamente, de a n, vezes integral de menos p até π, x ao quadrado vezes seno de 2x, vezes o cosseno de nx dx. O produto de duas funções pares continua sendo uma função par, que é x ao quadrado cosseno de nx, vezes uma função ímpar. Então, isto tudo aqui vai ser a função ímpar. Então, uma função ímpar neste intervalo simétrico aqui dá zero. Então, a n é igual a zero. Perfeito. Agora o bn. bn, joguei na forma do bn, 1 sobre π, vezes integral de menos π até π, x ao quadrado seno de 2x, vezes seno de nx dx. Então, isso vai implicar no quê? No caso, uma função ímpar vezes uma função ímpar dá uma função par. No caso, que esses dois vezes a função par é a função par. Então, uma função par no intervalo simétrico, neste caso aqui, eu poderia fazer o seguinte: falar que é a mesma coisa que duas vezes a integral de 0 até π. Restringir esse intervalo aqui porque daria como se fosse 2 a mais, né? Duas vezes o produto aí. E aí, beleza. Temos aqui, já tínhamos, aí como é duas vezes esse integral, nós tínhamos 1 sobre π aqui, então vai ficar 2 sobre π, integral de 0 até π, x ao quadrado vezes seno de 2x, vezes seno de nx, dx. Beleza. Agora, basicamente, nós resolvemos esta integral, descobrimos o valor de Bn e aplicarmos ali na série de Fourier, na fórmula que nós temos ali. Aí, beleza. Porém, teremos que resolver essa integral, porém podemos observar que é o produto entre dois senos, e querendo ou não acaba sendo uma coisa meio trabalhosa tirar a integral disso. Ainda mais que os senos ali não são o mesmo, não podemos afirmar que n é igual a 2x. No caso, o Bn ele seria o somatório disso tudo aqui, né? Para, no caso, facilitar nossos cálculos, vamos utilizar a seguinte identidade trigonométrica e vamos fazer algumas manipulações a ponto de facilitar nossos cálculos. A ponto de deixar, por exemplo, em função de um seno só, de um cosseno só, entendeu? Nesse esquema aí. Então, utilizando a identidade trigonométrica, cosseno da diferença A menos B, a mesma coisa que cosseno de A vezes cosseno B, mais seno A, seno B. Seno A, ó, seno B. Beleza. Vamos isolar isso aqui. Então, seno A, seno B é igual cosseno de A menos B, menos cosseno de A mais B vezes cosseno B. Aí usando a outra identidade trigonométrica, porém agora cosseno da soma, agora nós vamos simplesmente isolar esse camarada aqui, substituir esse camarada pela cosseno da soma ali, e beleza. Fizemos aqui, descobrimos que cosseno de A mais B mais seno de A vezes seno de B, tá aqui. Então é o seguinte, seno de A mais B é igual a cosseno de A menos B, menos, aí aqui fica menos, seno de A vezes seno B. Como está menos seno de A vezes seno B, isso aqui vai passar para o outro lado, então vai somar. Aí ficaria 2 seno A seno B é igual a cosseno A menos B, menos cosseno A mais B. Aí como é 2 aqui, você passa subtraindo, aí você isola o termo aqui, é porque eu fiz direto. Aí então seno A seno B é igual a basicamente isso. E vamos substituir esta parte aqui, dessa integral, justamente por isso aqui. Então, aplicando aqui, teremos que 1 sobre π. Ah, Léo, mas não era 2 sobre π? Então, não era 2 sobre π aqui? Mas quando nós substituímos aqui o seno de A mais B por isso aqui, você repara bem que divide por 2. Então é 2 sobre π vezes, se você tirar esse 1 meio para fora, aí vai cortar, entendeu? Aí vai ficar 1 sobre π. Beleza. Aí nós temos aqui 1 sobre π, aí no caso você abre o colchete, a integral de 0 até π de x ao quadrado, cosseno de n menos 2, cosseno de A mais B, cosseno de n menos 2, vezes x, colocamos ali o x em evidência, né? Dx menos x ao quadrado cosseno de A mais B, n mais 2, vezes x, colocando em evidência o x, é isso, menos essa integral. Simplesmente substituir a fórmula. Aí no caso, como no caso aqui é a subtração, então fiz a integral da subtração, né? Então seria a subtração das integrais aqui. Então beleza, agora vamos calcular a integral por partes. Então, considerando, no caso, em vez de fazer uma para essa parte aqui e outra para essa parte, vamos chamar isso aqui cosseno de AX. Aí depois só substituir o n mais 2 e n menos 2 no lugar do A. Então vamos fazer a integral por partes de x ao quadrado vezes cosseno de AX. Então, para facilitar os cálculos, para não precisar fazer duas integrais aí. Então, chamamos o de x ao quadrado e dv de... Chamamos, no caso, o de x ao quadrado e chamamos o dv de cosseno de AX. Beleza. Aí agora,
derivando aqui, daria du igual a 2x dx. Isso aqui tá dv, mas no caso é o v puro, foi erro aí de digitação, é v. Então v é igual, aí no caso nós integramos isso aqui, né? Aí daria seno de ax sobre a. Perfeito. Aí agora nós vamos simplesmente jogar aqui. Então a integral de x ao quadrado cosseno de ax é igual a u vezes v menos integral de v du. Então u vezes v, tá dv mais é v, menos integral de v du. De v, seno de ax, ó, passo a para fora da integral, du. Aqui, ó, 2x. Aí coloco 2 para fora da integral. Aí beleza, nós chegamos que temos uma outra aqui, integral por partes, aqui que nós deveríamos resolver. Então vamos resolver essa integral por partes aqui. Então chamando u igual a x e derivando daria dx. Agora chamando u igual a x e o dv igual a seno de ax, então derivando aqui daria v igual menos cosseno de ax sobre a. Agora nós substituímos aqui, então integral de x ao quadrado vezes cosseno de ax é igual x ao quadrado seno de ax sobre a menos 2 sobre a, agora a parte da integral aqui, ó, menos, aí no caso já passei já passei o menos para fora, que é u vezes v, ó, menos integral de v du. Como é menos e aqui é menos, aí fica mais. Integral de v du. De v o du. Aí beleza, tá aqui. Aí agora, isso implica que integral de x ao quadrado cosseno de ax é igual a x ao quadrado v seno de ax sobre a, mais 2, eu fiz a multiplicação aqui, né? 2 vezes cosseno de ax sobre a ao quadrado, mais... Aí, neste caso aqui, integrando cosseno de ax. Integrando isso aqui daria seno de ax dividido por a. Aí, como é a aqui, aí se multiplica aqui, daria a ao quadrado. Então, a ao quadrado, e multiplicando novamente pelo termo de fora, que está multiplicando os dois termos aqui, fazendo a distributiva, daria a ao cubo aqui. E neste caso aqui, daria a ao quadrado. Beleza? Então, a integral de x ao quadrado cosseno de ax, x ao quadrado seno de ax sobre a, 2x cosseno de ax, a ao quadrado. Aí, no caso, menos, porque está menos aqui está mais. 2 vezes seno de ax sobre a ao quadrado, vezes aqui, aí daria a ao cubo. Beleza. Vamos segurar essa informação aí. Agora, vamos substituir esta equação 2 aqui nesta equação 1 que nós temos. No caso, a gente só vai substituir, no caso onde está o a, vamos colocar o n menos 2 e o n mais 2 aí. Então, bn é igual a 1 sobre π. Abriu as chaves aqui, x ao quadrado, no lugar de a coloquei n menos 2, então a primeira parte vai ser tudo n menos 2, n menos 2x sobre n menos 2, aqui 2 cosseno de n menos 2x, n menos 2 ao quadrado, mais 2n, 2 seno, aí de n menos 2x sobre n menos 2 ao cubo, aqui está ao quadrado, mas é ao cubo, foi erro novamente de digitação, muita emoção de estar passando essas informações aí para vocês. Na integral definida de 0 até π, no caso agora é isso. E agora aqui, novamente, ó, só que agora é o n mais 2. Então, 1 sobre π, x ao quadrado seno de n mais 2x. É a mesma coisa, porém no lugar de n menos 2 tem n mais 2 aqui, ó. Pra você ver que tá o cubo aqui tá 2. Foi erro mesmo. E aí tá. Agora, consertando e, no caso, estabelecendo os limites de integração aqui, né, de 0 até π. Aí, no caso aqui, daria 1 sobre π, π ao quadrado, vezes seno de n menos 2, vezes π, onde está x, coloquei π, e é isso. Onde está x, coloquei π. Tá? É basicamente isso. Aí aqui, ó, menos aí no caso a outra parte, aqui estabelecendo o limite de integração também. Aí aonde está n menos 2 continua, aqui onde está n menos 2 continua, n mais 2 continua, onde está x, coloquei π. Basicamente isso que eu fiz. Aí chegamos nesta seguinte informação do bn. O bn é igual a isto tudo aqui. Porém, nós temos a informação do seguinte, que cosseno de mais ou menos 2 vezes π é igual a menos 1 elevado a n, e seno de mais ou menos 2, por que mais ou menos 2? Porque aqui está n menos 2, aqui está n mais 2. Então, para englobar os dois aqui numa forma aqui, coloquei dessa forma aí. Então, seno de n mais ou menos 2 é igual a 0. Mas por quê? Porque é π. Então, o seno de π é 0, então vai dar 0 de qualquer forma. E agora, cosseno de π. Cosseno de π, ele é menos 1. Porém, isso tudo vai depender do valor de n. Se n for ímpar, aí no caso daria menos 1.
o cosseno. Se n, no caso, fosse par, aí, no caso, daria 1. Como assim? Por exemplo, cosseno de zero. Cosseno de zero, zero é consideravelmente um número par. Então, cosseno de zero é igual a 1. Então, coloca zero aqui. Então, menos 1 elevado a zero dá 1. E no caso, n, quando for par, nós já falamos, que no caso é o resultado que dá. Se for 4 aqui, ó, n igual a 4. Então, 4 mais 2 dá 6π. Querendo ou não, vai dar 1 do mesmo jeito. Se fosse, no caso, 4 menos 2, aí daria 2π. Então, vai dar 1 de qualquer jeito. E agora, se fosse ímpar, então n igual a 3. 3 mais 2 é 5π. Então, daria menos 1. O cosseno de 5π. E agora aqui, se fosse, no caso, 3 menos 2, daria cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então, é isso. Se n for par, vai ser 1. Se n for ímpar, vai dar menos 1. Por isso, menos 1 elevado a n. Entendeu? Justamente para essa parte aí. Beleza. Aí, substituindo o cosseno de n mais 2 aqui, 0 por 0, neste bn aqui, teremos o seguinte, que o seno irá se anular, aqui iria se anular, e aqui iria dar nada mais, nada menos que essa parte aqui, ó. Aí, substituindo aqui, daria 2π, ó, 2π, aí no lugar do cosseno disso aqui a gente coloca menos 1 elevado a n, aqui, ó, dividido por n menos 2 ao quadrado, que é o que está aqui. No caso aqui está n mais 2 mais n menos 2. Aí a gente faz para o n mais 2 também. Aí beleza. Só cortei esse 2π aqui com π para facilitar. Joguei esse 2 vezes menos 1 elevado a n para fora. Aí fica bn igual a 2 vezes menos 1 elevado a n. No caso de 1 sobre n menos 2 ao quadrado menos 1 sobre n mais 2 ao quadrado. Aí aqui bn é igual. Simplesmente tirei o mínimo aqui, o mmc. Aí deu que bn é igual no caso esse aqui foi o mmc que eu fiz. Aí quando você faz a multiplicação daria esse aqui menos isso aqui. Aí o que eu fiz? Desenvolvi esses polinômios aqui. Aí deu n ao quadrado mais 4n mais 4 menos n ao quadrado menos 4n mais 4. Aí quando você faz aqui, você corta esse n ao quadrado, corta esse 4, aí vai sobrar 8n. Aqui, ó, 2 vezes menos 1 elevado a n, de 8n, n menos 4. Agrupei esses dois aqui, n menos 4 ao quadrado. N ao quadrado menos 4 ao quadrado. Que é o produto da soma, né? O quadrado primeiro menos o quadrado segundo. E aqui, ó, bn, no caso, aí passando fazendo a multiplicação do 2 com esse daqui, daria 16n vezes menos 1 elevado a n, dividido por n ao quadrado, menos 4 ao quadrado. No caso, com n, não podendo ser zero, né? Aí estragaria tudo. Então, o bn seria basicamente este valor aqui. Perfeito. Só que como não temos o a0, provamos que é 0 e a n também, aí vamos fazer n igual a 1 só para facilitar os cálculos aí, né? Então, b1, no caso, b quando n for igual a 1, substituindo n por 1, então 16 vezes menos 1, no caso, elevado a 1, dividido por 1 ao quadrado, menos 4. Aqui daria 3 ao quadrado, que é 9, e aqui 16 vezes menos 1, então b1 é igual a menos 16 sobre 9. O primeiro termo da expansão seria esse. Agora, como eu disse que n igual tem que ser diferente de 2 para poder valer essa série, então, nesta parte aqui, nesta equação de bn aqui, não poderíamos substituir, mas nós poderíamos simplesmente voltar aqui, ó, nesta integral aqui, colocar o 2. Aí aqui, ó, ficaria x ao quadrado vezes cosseno de 2 menos 2, vezes x, aí daria cosseno, no caso, de 0, cosseno de 0 é 1, aí daria integral de x ao quadrado, e aqui, no caso, daria cosseno de 4 vezes π, que 2 mais 2, só substituindo 2 aqui. Aí, resolvendo as contas, nós vamos encontrar o valor da série para n igual a 2, entendeu? Aqui funciona muito bem, porém, nesta equação que nós encontramos, não poderia substituir porque daria infinita, aí não daria legal não. Mas então é isso. Aí, colocando aqui o primeiro termo da expansão de série, igual a f de x, no caso, a função será aproximada igual de menos 16. A série de Fourier para x ao quadrado vezes seno de 2x é menos 16 sobre 9 seno de x, mais, aí no caso, o valor da série segunda, mais o valor da série terceira, todo somatório. Este somatório aqui, vi novamente um erro aqui, ó, é n igual a 2, porque a n igual a 1 eu já fiz, ó. Então, seria n igual a 2 aqui. Então, 16 vezes, aí o somatório de n igual a 2 até n igual a infinito. Aí é aquela fórmula ali. Só que n igual a 2, nós usaríamos aquele esquema que eu disse, né? Usaríamos aqui, ó, este termo ali para resolver. E é basicamente isso. Este foi o resultado, essa foi a resolução, não tem muito mistério e é isso. Muito obrigado pela atenção, um abraço, valeu.